A história do Brasil, gente. Uau! Eu não conheço muito bem da história do Brasil, por isso vou reagir à história do Brasil. Gente, a história do Brasil, né? Saber como tudo começou, onde nós tanto sonhamos em chegar, saber como começou a história, gente. E hoje, pessoal, vamos reagir à história do Brasil. E se já gostou, pessoal, se inscreva no canal, ative os sinos das notificações, deixem um like para não perder este canal, pessoal. Ajude mesmo a fortalecer o canal. E sem mais delongas, vamos com o vídeo. Vamos ver isso, pessoal. Pessoal, já que é com o vídeo, sem mais delongas, vamos ver isso. Dizer que o link do canal do vídeo original estará aqui na descrição. E cada vez que o vídeo estiver a rolar, ou melhor, irei parar para dar as minhas sugestões sobre o Brasil e a história. E sem mais delongas, pessoal, vamos ver isso. História do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, por aqui ou por aqui, e acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, Descobrimento do Brasil. o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Guaxararás, Ticunas, Macuxi, Guarinas, Caingangues, Terene, Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Eu também acho que, no meu ponto de vista, ele não foi o primeiro a chegar no Brasil, porque já haviam habitados índios lá, já tinham pessoas lá dentro. Mas sim, ele foi quem descobriu o Brasil a chupar ao mundo. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram E dizer que os países que os portugueses colonizaram havia bastante riqueza mesmo. Os portugueses foram muito espertos e fizeram muito dinheiro, praticamente fizeram muito dinheiro na época, né? a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi Uau, gente, não sabia que esses dois países queriam dividir o mundo inteiro. crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século Uau, gente, os portugueses, como eu tinha dito, foram bem espertos mesmo, bem espertos. Trabalharam na cana-de-açúcar, levaram alguns africanos para lá. Nesse estado que eu tanto queria conhecer, por que não me levaram? Mas sim, queria ser escravo. Mas não. Com fé, determinação, foco, irei chegar lá. século XVI, os franceses tentaram pegar o rio, aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Gente, houve tanta discussão mesmo. Quem chegava invadia um certo lugar porque queria tomar aquele lugar e queria muito mesmo as descobertas. Quem chegou também outros países vinham porque queriam aquele lugar. Uau, foi uma guerra e tanto, foi uma discussão. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, Uau, os holandeses foram espertos também. Chegaram, levaram conhecimento e Portugal zerou, foram com
o açúcar e o conhecimento, gente. No final do século XVII acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais, e começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil. É isso mesmo, sabe? O século XVIII foi muito agitado. Vieram muitas pessoas de muitos países querendo aquela área e explorar a área mesmo. Em Minas Gerais tinha muito ouro e houve uma discussão entanto, hein, gente? Revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura Gente, o rei de Portugal mudou muitas coisas em Brasília, hein? começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Os portugueses trouxeram mesmo algo muito bom para o Brasil. Tinham que trazer para a África também, gente. Os portugueses trouxeram algo muito bom e trouxeram um desenvolvimento bem grande. Acho que por isso que o Brasil também é um dos países mais desenvolvidos no mundo. O conhecimento, acho que foi um dos países também que começou a ser bem desenvolvido desde muito tempo atrás. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. O Brasil ficou independente desse jeito, gente. Brasil, o Império, em 1982,1989. O Império Brasileiro, acho que o Brasil já tinha se tornado independente e quis criar o seu próprio império, gente.
Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em partes gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Gente, um filho de apenas 5 anos como imperador do Brasil... Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda, então nessa é praticamente isso, ele não poderia governar ainda. Nessa época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi a Guerra do Paraguai, gente, ouvi falar dessa guerra. O maior conflito armado da América do Sul. Isso aí, meu, o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser criar uma bandeira vai ser usada por 4 dias, bandeira bem parecida com a da América, só com algumas cores diferentes. Substituída pela versão que conhecemos. É a própria bandeira brasileira, gente. Ordem e progresso, sempre o Brasil vem crescendo, e o Brasil vem crescendo desde muito tempo mesmo, muito tempo, por isso o Brasil é tão grande e enorme. O período republicano é dividido. República Velha 1889,1930. Era Vargas Dividido em basicamente 5. Brasil República 1889 hoje. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem estáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil, e sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro.
Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou Como sempre. vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente Se suicidou, gente. que se destacou nessa época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil, e as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por 1964,1985. apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje o Brasil é a 9ª economia mundial em PIB bruto. Logo à frente Na economia mundial em PIB bruto, como não? Depois de tantos presidentes que entraram, tantas coisas que houveram, tantas coisas, o desenvolvimento começou muito cedo mesmo em Portugal e em Brasil, gente. Com frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. No caso das histórias, eu gosto de contá-las de forma resumida, rápida, simples e engraçada, para chamar a atenção do maior número de pessoas possível. E assim talvez fazê-las se interessar mais pelo assunto e buscar saber mais por elas mesmas, assim como foi neste vídeo. Obviamente você não vai sair daqui sabendo tudo sobre a história do Brasil, então para quem quiser ter um entendimento maior sobre o Brasil e entender o porquê ele está assim hoje, o Brasil Paralelo está produzindo A Última Cruzada, uma série de 5 episódios focados na história do Brasil, onde terá a participação de vários historiadores e filósofos respeitados. A série conta com 5 episódios gratuitos, assim como aconteceu no ano passado, e o conteúdo extra, que são horas e horas de entrevistas exclusivas que com certeza mudarão o jeito que vocês enxergam o Brasil. Essas entrevistas são pagas, porém valem muito a pena pelo conteúdo delas. Então para quem estiver interessado, eu deixarei o link na descrição do vídeo. E bom pessoal, este foi o vídeo de hoje, gente. Conheci um pouco da história do Brasil. Praticamente não vou dizer que não é tudo sobre a história mesmo do Brasil. Praticamente conheci uma parte, pessoal, e achei bem interessante mesmo. O desenvolvimento do Brasil começou muito antes mesmo, gente. Muito antes, quando os portugueses entraram lá, entraram com muito bom desenvolvimento. Por isso que o Brasil é tão desenvolvido hoje. Acho eu, pelos prédios, prédios, potencialmente militar. O Brasil era tão grande que houveram tantas discussões, gente, tantas discussões. Praticamente hoje está tudo bem em Brasil, acho eu. Está tudo bem, né? Não está tudo nice? Hoje está tudo bem em Brasil. Não falei, foi de novo, não dar strike, praticamente hoje, o que eu sei, o que eu
hoje está tudo bem no Brasil e já não há tantas guerras, não há tantas guerras mesmo, só praticamente acho que tem uns problemas na política, só, mas o Brasil mesmo, pessoal, me impressionou tanto pela história, como os portugueses entraram lá, como os africanos vieram até lá para poder o quê? Como os africanos vieram até lá para poderem produzir muitas coisas, como outros países se interessavam tanto pelo Brasil. O Brasil mesmo foi uma região bem grande, sabe, bem grande como a África. Os portugueses sempre foram muito espertos, procuraram os lugares onde são bem grandes e onde há coisas, muitas coisas valiosas para poder explorar, gente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo neste canal, pessoal.